CBN Empreender. Muito bem, então vamos, empreendedora? Chegou a hora, empreendedor também, hein? É o Alas Oliveira, consultor financeiro, que está chegando com a série Gestão Financeira Inteligente, transformando as finanças com estratégia e inovação. Então a gente vai para o seguinte assunto hoje, o orçamento aí do empreendedor e da empreendedora. Falando sobre o planejamento estratégico aí desse orçamento. Então, Wallace, seja bem-vindo, boa tarde para você e diga pra gente como criar então esse orçamento para o empreendedor que suporte o crescimento sustentável daquele negócio, hein? Boa tarde, amigo, boa tarde, Moisés, e a todos os ouvintes da Rádio CBN Caruaru. Olha, vamos iniciar hoje uma nova série buscando aí um link da gestão financeira com inovação, através de suas estratégias. E respondendo à pergunta feita, destaco que o orçamento empresarial requer um suporte para que ele tenha um crescimento sustentável. E esse crescimento exige uma abordagem estratégica baseada em dados realistas, projeções inteligentes e uma visão clara de longo prazo. Destacarei alguns aspectos que são importantíssimos para elaboração e observação dos orçamentos dentro da gestão empresarial. O primeiro ponto que destaco é a contextualização do negócio, né? É importante que o empreendedor entenda bem o formato, o fluxo operacional do negócio, para que ele possa daí pensar em números. Não adianta querer direcionar para números sem entender todo este contexto. Então, antes de definir números, é fundamental compreender a fase atual da empresa, se eu estou iniciando um negócio, se eu estou fazendo uma expansão, se eu estou numa fase de maturidade, buscar também entender o comportamento do mercado, o comportamento da concorrência, quais são os meus melhores meses, quais são os meus meses de alta, de baixa, como funciona o meu fluxo financeiro ou de movimentação de vendas, melhor dizendo, de acordo com o tempo. Se no meu setor existe sazonalidade ou não, e se eu tenho já estabelecido minhas metas de curto, médio e longo prazo. Então, contextualizando essa perspectiva, a gente parte para uma outra, que aí sim a gente vem para a questão dos dados, dos números. Então, a gente, partindo daí, a gente começa a estabelecer os objetivos financeiros de maneira clara, porque todo orçamento precisa estar muito bem alinhado com as metas, como, por exemplo, metas de aumentar a receita, de reduzir custos, investir em inovação, expandir para novos mercados, melhorar a margem de lucro. É importante estabelecer aí qual é o critério e qual a minha visão de futuro do meu negócio, dentro da minha perspectiva atual, e aí estabelecer esse tipo de perspectiva. E dentro dessa perspectiva, por último, a gente busca aí fechar com um diagnóstico financeiro, levantando dados e históricos de maneira confiável. A exemplo, receitas e despesas mensais, a margem de contribuição, quais são os custos fixos e variáveis da empresa, qual o ciclo operacional e qual é o ciclo também do fluxo de caixa, porque isso permite identificar padrões e também identificar gargalos. Então, partindo dessas questões, é importante o empreendedor ter essa informação na mão. Vou destacar aqui, meninos, lembrando que quando a gente olha para os últimos 5 anos, a gente vai ter ali o fim da pandemia, né? Então é importante observar os padrões de resultados antes e pós-pandemia para saber onde estamos a nível de mercado, e aí sim começar a pensar no futuro, projetar cenários realistas e conservadores para poder estabelecer assim quais são os critérios do meu orçamento. Então, buscar cenários otimistas, se tudo correr melhor que o esperado, como a empresa pode sair, um cenário mais realista, que é baseado em dados históricos e previsões moderadas, e um dado conservador, que são dados considerando dificuldades e imprevistos. Então, baseado nesses 3 cenários,
o empreendedor pode trazer aí a sua perspectiva orçamentária, porque essa prática protege a empresa de riscos e favorece decisões muito mais prudentes para o crescimento do negócio. E esse crescimento causando aí um certo conforto, um certo suporte sustentável. Então, esses pontos que destaco para os nossos ouvintes. Ok, meu caro Wallace, vai aqui a segunda pergunta para você dentro do quadro, que é a seguinte: quais seriam aí os principais erros para elaborar um orçamento para o empreendedor? Olha, elaborar um orçamento empresarial é um processo essencial para a sustentabilidade e o crescimento do negócio. No entanto, muitos empreendedores e gestores cometem erros que comprometem sua eficácia e utilidade como ferramenta de gestão. Destacarei para os nossos ouvintes os principais erros a elaborar um orçamento empresarial, que trago, dentro dessa perspectiva, algumas questões práticas que recorrem sempre ao erro na prática da gestão financeira empresarial. O primeiro ponto é basear o orçamento através de achismo ou suposições. Muitos gestores projetam receitas e despesas com base em desejos ou palpites, sem analisar dados históricos ou o comportamento real do mercado. Isso compromete, inclusive, a credibilidade das metas e do planejamento. Então, é importante que o empreendedor possa ser mais analítico nesse aspecto, buscar ter os dados reais da empresa e, assim, estabelecer, de fato, uma meta e uma perspectiva real, sem suposições ou achismo. Trazendo um exemplo aqui, estimar um aumento de vendas de 50%, sem considerar a capacidade produtiva ou também investimento necessário em marketing, na equipe de vendas, no setor comercial. Então, é importante observar isso. E aí a gente destaca que um erro como esse, a gente pode observar e corrigir através de dados históricos do negócio, o benchmark, o estudo de mercado para embasar as projeções. Esse é um primeiro aspecto que destaco. Um outro que a gente sempre fala recorrentemente nas empresas é o movimento, né, e o comportamento que muitos empreendedores têm de ignorar o fluxo de caixa. Isso é um erro grave que esses empreendedores cometem, porque não se pode focar apenas no lucro e esquecer entradas e saídas. Isso pode gerar falta de liquidez, mesmo em empresas altamente lucrativas. Então, é importante o empreendedor sempre estar alinhado com o seu fluxo de caixa. E se não tiver o fluxo de caixa desenhado, priorizar, antes de qualquer planejamento, a estruturação desse fluxo de caixa, para aí sim ter a informação real do seu negócio. Vou dar um exemplo com relação a essa perspectiva do empreendedor quando ignora o fluxo de caixa. A exemplo, vender muito a prazo e comprar à vista. Isso cria um desequilíbrio financeiro, porque você começa a corroer o seu fluxo de caixa e as suas receitas, elas têm time maior para o recebimento. Então, passa a comprometer também aí o seu capital de giro. Isso vai trazer um certo desconforto financeiro para o negócio. Então, é importante, para que o empreendedor não cometa esse tipo de erro, incluir aí um controle rigoroso do fluxo de caixa no orçamento e acompanhar mensalmente esse fluxo de caixa. Outro ponto que destaco de diversos outros, mas vou destacar aqui mais dois para os nossos ouvintes, é subestimar despesas e não considerar custos ocultos. Gastos como os impostos, manutenção, frete, rescisões trabalhistas, tarifas bancárias, muitas vezes ignorado ou mal estimado, podem causar aí uma certa corrosão no seu fluxo de caixa e aí desestabilizar o seu orçamento empresarial. Então, é importante que o empreendedor possa planejar um evento promocional e não considerar os custos de transporte, por exemplo, a montagem, as taxas que podem ocorrer, né, nessa ação comercial. É importante que o empreendedor verifique isso para que não ocorram
gargalos e corroa aí a sua margem de contribuição ou sua margem de lucro, como queira. Então é importante detalhar todos os custos fixos, variáveis e extras, mesmo que aparentemente sejam pequenos. Então, esses são esses pontos que considero extremamente importantes. Por último, sempre buscar a importância, né, e não esquecer de fazer reservas financeiras ou criar uma margem de segurança. O orçamento que não inclui reserva para imprevistos ou investimentos futuros torna o negócio vulnerável a crises, e isso aí pode também desestabilizar o financeiro da empresa. Então, é importante observar que toda receita alocada em despesas operacionais, sem sobras para um capital de giro emergencial, pode causar algum problema futuro se porventura existir aí uma certa mudança no cenário. Então, é importante buscar sempre incluir uma reserva mínima de 5% a 10% da receita para contingências. São esses pontos que destaco para os nossos ouvintes, meninos. Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um excelente início de semana. Um forte abraço e até a próxima.